Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Estamos de volta trazendo mais um devocional da família. Hoje é o 29º devocional da família. Devocional que tem um tema principal e eu em todo o vídeo estou falando do tema principal porque é muito importante você saber. Famílias firmes na palavra de Deus. E o subtema de hoje é: os jovens são exemplo. Muito bem. Para os parceiros do canal, eu tenho convicção que eles já estão perguntando: será possível que o pastor Ezequiel não saia debaixo dessa árvore e está gravando só debaixo da árvore? Meu amado irmão, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus, pensa num lugar gostoso, um sol, uma brisa, pássaros cantando, galo cantando e muita formiga aqui no pé, que às vezes morde, mas nós estamos aqui para trazer o devocional da família. Versículo da palavra de Deus está em Tito, capítulo 2, versos 6 e 8, que diz assim: da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Desde quando nós começamos o devocional, nós começamos falando para o esposo, para a esposa, depois para os pais, depois para os filhos, depois aos idosos. Porém, hoje, nós estaremos nos direcionando a você jovem, a você que está nos assistindo pela primeira vez, a você que é parceiro do canal. Agora chegou a vez de os jovens receber a instrução do apóstolo Paulo. Paulo roga, apela, encoraja, insiste para que os jovens procurem viver uma vida segundo a vontade de Deus. A pergunta que eu te faço, jovem: você tem vivido uma vida segundo os princípios da palavra de Deus? Ou você é uma pessoa na igreja e na sociedade ou outra totalmente diferente? Lá no emprego, lá no colégio, você não dá exemplos de um caráter cristão. É o cuidado que nós precisamos ter. Que qualidade Deus quer que o jovem viva? É uma pergunta. A resposta está no próprio texto da palavra de Deus, quando traz que eles sejam moderados. Agora, o que significa a palavra moderação ou moderado? A palavra moderado significa ter a cabeça no lugar, ter toda a vida sob o controle da mente. E Paulo diz em Romano, ele diz: renovai-vos pelo poder da vossa mente. Nós somos o que pensamos, o que você pensa, jovem. Como é que você tem andado na presença do Senhor? Depois Paulo exorta para que os jovens crentes sejam modelos para os demais jovens. Você jovem que está na casa do Senhor, que adora a Deus, que está no vocal, que está lá no grupo de percussão ou mesmo no grupo de louvor, você tem sido exemplo para outros jovens dentro da casa do Senhor? Porque nós precisamos, como servos de Deus, dar exemplo. As palavras são importantes, mas os exemplos eles são muito mais importantes do que as palavras. As palavras são levadas pelo vento, mas os exemplos permanecem. E agora é muito importante nós entender aqui. A ideia está na fase em tudo que seja você mesmo um exemplo. Mais adiante exorta para que os jovens sejam íntegros, sinceros. Tenha integridade e sinceridade. A palavra sinceridade vem da palavra sincera. Sincera. Uma peça de arte íntegra era uma peça sincera para esconder as falhas. Para esconder as falhas. Outro desafio para o jovem é praticar uma linguagem sã, saudável, de modo que o adversário fique envergonhado e não tenha motivo para denegrir a imagem deste jovem cristão. Eu tenho percebido que muitos jovens têm uma linguagem totalmente diferente daquilo que a palavra de Deus requer para cada um de nós. Às vezes, no meio de uma roda ali de outros jovens,
traz linguagens que não condiz com as Sagradas Escrituras. Lembramos que a nossa língua ela tem o poder de amaldiçoar e abençoar, né? Mas não pode sair da mesma fonte água doce e água salgada. A nossa linguagem ela precisa ser diferente. Nós precisamos ser diferente na maneira de andar, na maneira de falar, na maneira de nos comportar dentro da casa do Senhor, na família e principalmente na sociedade. Aplicação à vida. Que grande desafio os adolescentes jovens cristãos têm nos nossos dias. Grandes desafios. Eu me lembro que na minha época de juventude não tinha WhatsApp, não tinha telefone. Hoje é um grande desafio. Por quê? Porque a maioria dos jovens estão ligados às redes sociais, aos jogos. Muitos jovens já viram filme de pornografia. Muitos jovens estão ligados aí nesse jogo que tem aí, Free Fire, não sei nem chamar o nome, né? Esses jogos que são jogos diabólicos e que muitas pessoas, muitos jovens já perderam a vida jogando esse tipo de jogo e infelizmente está introduzindo aí no meio do povo de Deus esse tipo de situações, né? Quando olhamos para as páginas da Bíblia, podemos encontrar jovens que viveram essas qualidades, né? Podemos citar, por exemplo, Daniel. Daniel estava no império chamado Babilônia. Tenho certeza que ele tinha o mesmo desejo que você tem, jovem, desejos sexuais, desejos de ter alguma coisa, mas Daniel, diz a palavra de Deus, se não me falha a memória, em Daniel capítulo 1, verso 8, que ele propôs no seu coração em não se contaminar com aquilo que o rei oferecia, com a cultura local, com toda a depravação que tinha em Babilônia. Você tem feito isso como um jovem na presença de Deus? Tem colocado dentro do teu coração o desejo de servir a Deus e de não se contaminar com aquilo que o mundo oferece? Ou tem permitido que o mundo ofereça venha direcionar a tua maneira de andar, a tua maneira de falar, a tua maneira de vestir, a tua maneira de se comportar? Ou você tem sido um influenciador na vida de outros jovens, ou jovens lá do mundo estão influenciando na tua vida? É o cuidado, né? Infelizmente, é triste fazer essa afirmação. Muitos jovens da igreja e de famílias cristãs estão se amoldando aos padrões de uma sociedade sem Deus, quando Deus quer que a vida do jovem seja forjada, moldada pelo princípio da palavra de Deus. Tenhamos cuidado, isso não serve só para você jovem, mas como estou me direcionando a você jovem, eu sei que nós estamos em uma geração corrupta, uma geração que oferece tantas coisas para tirar o jovem da presença de Deus, mas você pode, pelo poder de Deus e pelo poder do Espírito Santo de Deus, viver uma vida compromissada com Deus. Infelizmente, nós temos encontrado dentro das nossas igrejas jovens totalmente descompromissados. Hoje ninguém vê jovem com o desejo de ir para o santo ministério, ninguém vê jovem com o desejo de ser um missionário, ninguém vê jovem com o desejo de trabalhar na obra de Deus. Aliás, nos cultos nós estamos vendo jovem ligado diariamente no momento do culto em celular, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, dentro da própria casa do Senhor. E isso nós precisamos, como servo de Deus, ter cuidado. Você está ali para adorar a Deus. Deus lhe chamou para fazer a diferença neste mundo. Vale citar a recomendação de Paulo aos romanos quando disse: não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que seja capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2. No versículo 1 ele diz: rogo-vos, irmão, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício santo, que é agradável e que é o vosso culto racional. Você, jovem, tem apresentado a tua vida diante do Senhor? Tem se colocado diante da presença de Deus? Deus pode te usar poderosamente, assim como usou Daniel, assim como usou José do Egito, assim como usou Davi. Nós vemos exemplos de jovens
no tempo bíblico, na cultura judaica, jovens que venceram, jovens que deram exemplos, e você pode ser também esse jovem na presença de Deus. Que o Deus eterno o abençoe, que o Deus eterno te guarde. Infelizmente, deixa eu contar aqui uma história que me veio à memória. A faculdade, é necessário muito jovem passar pela faculdade. Eu não sou contra o jovem ir para a faculdade, mas as faculdades têm trago grande prejuízo para a igreja, porque jovens que estão indo para lá vai de uma forma e voltam totalmente diferente. Certo dia, eu conversando com uma jovem, ela disse que estava na faculdade, mas ninguém sabia que ela era serva de Deus, porque ela tinha vergonha de mostrar sua identidade de verdadeira serva de Deus, que estava ali para obter conhecimento e, acima de tudo, testificar que existe um Deus na vida dela. Porém, ela não fazia isso. Que você, jovem, possa ser fortalecido no Senhor a vencer todos os obstáculos desta vida. A oração de hoje é: Senhor, abençoe o jovem da nossa igreja. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. E da nossa família. Abençoe meus filhos e os filhos de todos quantos estão nos vendo no momento, para que persigam esse ideal de vida que a tua palavra recomenda. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir.